Muito bem, este é Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura na TV e na internet. Acesse o nosso site para saber tudo sobre o nosso programa. Estamos aí em futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para assistir quantas vezes quiser. E aqui embaixo os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. E hoje é dia do nosso quadro em parceria com o site Porvir, para falarmos sobre as novidades no campo da educação. Bom, não é de hoje que a função do professor tem mudado dentro do ambiente escolar. Além das novas ferramentas tecnológicas que são incorporadas ao dia a dia da sala de aula, as formas de interação entre os alunos, as famílias e os educadores também têm sofrido mudanças constantes nas últimas décadas. Frente a essas novas realidades, é preciso refletir sobre como as diferentes formas de aprender e de ensinar podem ser incorporadas também aos cursos de licenciatura e à formação dos nossos professores. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Miguel Thompson. Ele é CEO do Instituto Singularidades. Tudo bem, Miguel? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Também conosco aqui no estúdio, ao meu lado, está a Sueli da Silva Rodrigues. Ela é doutora em Educação pela PUC-Rio e pesquisadora do Centro de Avaliação da Fundação Sesgran Rio. Tudo bem com você, Sueli? Tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E logo mais a gente conversa também com a Tatiana Klix. Ela é repórter do site Porvir, nosso parceiro aqui nessa entrevista de hoje. Então fique ligado, você em casa como sempre também é nosso convidado. Quero já começar aqui passando a palavra à Sueli, perguntando sobre a questão da formação, que eu já mencionei aqui na abertura do programa, né? A gente sabe que cada vez mais o ambiente tecnológico está sendo integrado às dinâmicas da sala de aula. Agora, de que forma essas possibilidades também têm sido incorporadas ou não na formação dos nossos educadores? Então, Cristiano, esse é um dos problemas que nós enfrentamos, né? A formação do professor está muito distante, a parte acadêmica, do que realmente acontece na sala de aula. Então, o que nós vivenciamos é uma formação descolada da prática educativa em si. Então, o que nós temos atualmente é que, numa sociedade, da sociedade da informação, do conhecimento da tecnologia, que os professores têm no seu dia a dia o uso da tecnologia, assim como os alunos, a sociedade em geral, mas nos cursos de licenciatura nós não temos esse uso. Nós temos, por exemplo, na matemática, softwares que lidam com geometria dinâmica, entre outros, que são super interessantes para sair do bidimensional e passar para o aluno ver a interação, ver a geometria da forma como ela é bonita de ser expressada, tá? E não necessariamente aquela coisa bidimensional ali, estática. Mas os professores não são ensinados dessa forma. A possibilidade dos games também, a gente já discutiu essa questão aqui no programa em algumas oportunidades também. Na matemática, uma incrível possibilidade, uma oportunidade que poderia ser explorada melhor. Na verdade, quando os professores não têm acesso, não têm conhecimento também desse tipo de ferramenta, fica mais complicado eles também poderem aplicar isso, né? Nós temos, por exemplo, um professor brasileiro que trabalha em Stanford, que é o Paulo Blinkenstein, se eu não me engano. Ele trabalha com blocos lógicos, como se fosse um jogo de quebra-cabeças, em que, na verdade, vai se montando uma programação. E é super interessante para explicar a questão da lógica para os alunos, já começar a montar os seus algoritmos. Mas isso tem que ser dado também nos cursos de licenciatura. Você não pode exigir que o professor tenha um conhecimento que não é passado para ele no momento da formação. Então, eu acho que, antes de tudo, antes da gente pensar da tecnologia em si, nós temos que pensar qual é o perfil do professor que nós queremos para esse século XXI. Nós queremos um professor que esteja engajado com o que acontece na sociedade, do que esteja participando, né, das revoluções tecnológicas que estão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver o que é essencial. Que ele tenha o domínio do conteúdo, né, que ele tenha habilidade verbal para poder expressar isso, para poder comunicar, e também tenha condições de ter uma gestão da sala de aula para que ele possa desenvolver as suas atividades. E para ter essa gestão também tem que ter o quê? Despertar o interesse do aluno. Mas não só o despertar o interesse por uma coisa que é nova, mas sim fazer dela uma ferramenta que leve ao caminho da aprendizagem, que seja um estímulo para se chegar a um objetivo. Então, sempre tem que ter em mente que tem que ter o objetivo da aprendizagem em si, não a tecnologia pela tecnologia. Sem dúvida. Tem uma questão
que a Sueli apontou, que eu quero aproveitar esse gancho e perguntar ao Miguel, que é a questão da gestão da sala de aula, né? Que a gente sabe muito aí das demandas de o professor estar bem preparado em relação a dominar o conteúdo, ok, pode ser o básico em relação à demanda, mas frente a isso tem uma série de outras demandas que mesmo a família, como eu já mencionei aqui no comecinho do programa, que a direção da escola, a comunidade como um todo tem em cima do professor, que também passa um pouco por isso, né? Ok, você pode até, de repente, dominar bem as ferramentas tecnológicas, mas a questão da gestão da sala de aula, como tornar esse ambiente interessante para todos. Então, queria ver um pouquinho de você em relação a isso, Miguel. Como tornar o professor um bom gestor também desse ambiente tão bacana que é a sala de aula. Bom, uma coisa que você falou é que, por exemplo, a família mudou. Hoje, a gestão dos espaços da casa mudaram, por exemplo, né? Então, quando a gente era pequeno, as crianças almoçavam num canto, os adultos num outro, as crianças não eram chamadas a discutir. Tinha a mesa da criança e a mesa do adulto. A mesa né? da criança, a mesa do adulto, exatamente. E os espaços hoje são dominados, por exemplo, você chega na sua casa, tem um celular num canto, um iPad no outro, então, os aparatos digitais se espalharam pela casa. Então, não se vê mais televisão na sala, o jovem vê num canto no seu mobile, né? Então, esse espaço, né, que foi pulverizado, né, de ocupação, chega na sala de aula, ela continua sendo aquele mesmo espaço linear e fabril, né? Então, um professor frontal e as carteiras enfileiradas. Isso cria um paradoxo, né? A criança que vem de um espaço, de um ecossistema dominado pelo meio digital e onde os espaços são ocupados não hierarquicamente, eles chegam numa escola que não usam os aparatos digitais, né? E ainda no modelo do começo do século XX. Então, a gestão da sala de aula, a gestão do grupo passa por pensar o espaço inicialmente, né? Qual é o espaço do professor? Né? O professor ele já não deve mais ocupar o centro da sala de aula ou aquela aula frontal deve ser repensada. E isso exige do professor saber trabalhar pequenos grupos, né? Deixar a criança, o adolescente se movimentar no espaço, que tem que, de alguma forma, reproduzir o espaço da casa, o espaço da cidade. Né? Os jovens hoje ocupam vários espaços urbanos, né? Um país basicamente urbano hoje que a gente vive. Então, a gestão de grupo parte desde você organizar o espaço, a você trabalhar com pequenos grupos, trabalhar com grandes grupos e o professor perder a centralidade. Né? E isso é difícil para a gente que se acostumou a ver alguém lá na frente, né? A ter a autoridade que já não tem mais. A gente vive num mundo mais anárquico, na verdade, né? Onde não é mais seriado tudo, né? Não é mais fragmentado. A complexidade exige um comportamento mais complexo e mais flexível na sala de aula. Né? Interessante, você falava um pouquinho sobre essa dinâmica e as diferenças de organização e do dia a dia da casa e para a escola. Fiquei imaginando aqui que, na verdade, essa garotada está hoje em dia dentro da sala de aula, representando uma nova geração, mas o formato da escola é o mesmo que os seus avós estiveram na escola, né, no começo do século passado. Então, a escola não se adaptou a essas novas dinâmicas, essas novas relações mesmo familiares e entre essa oportunidade que os professores teriam aí de se posicionar de outra forma. Agora a gente sabe que o nosso site, o Porvir, parceiro aqui do Conexão Futura, tem apresentado uma série de reportagens já há um tempo em relação a novas possibilidades de como os educadores têm aí mostrado também inovações em práticas, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então eu vou chamar agora para a nossa conversa a Tatiana Clix, que é repórter do site Porvir. Tati, bem-vinda mais uma vez ao Conexão, tudo bem com você? Oi, Cristiano, tudo bem? Um prazer estar conversando com vocês de novo. Bom, a gente sabe que entre as tendências que o Porvir tem revelado em reportagem está a aproximação das novas metodologias, da tecnologia e até da neurociência à área da educação. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona isso na prática? Então, a gente fez recentemente uma série de reportagens justamente sobre esse desafio, como preparar o professor para dar essa nova aula, né, para ter um outro papel. E aí a gente identificou como tendências esses 3 pontos que você falou. A primeira delas é aproximar da prática, né, é levar o professor para dentro da sala de aula,
porque muitas vezes ele recebe uma formação muito teórica em cima do conteúdo e não sabe fazer a gestão da sala de aula, como vocês estavam comentando agora. Então, tem alguns exemplos de, por exemplo, de residência, como uma residência que tem residência para médico, né? Alguns exemplos de residência para professores, inclusive no Singularidades, do professor Thompson, tem uma experiência desse tipo, que é uma maneira de você fazer isso. Usar a neurociência na formação, né? A neurociência ela dá conta de mostrar que as pessoas aprendem de formas diferentes e têm facilidades e dificuldades, e isso não é uma questão só social, uma questão biológica mesmo. E na medida em que o professor sabe disso e ele entende quais são essas formações biológicas, ele também pode usar uma prática diferente que facilite o aprendizado do aluno. Então, tem uma experiência na universidade, na UFOP, que é a Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Exatamente. Eles levam os alunos a observar, os alunos de licenciatura, para observar crianças com dificuldades de aprendizagem. Então, primeiro eles levam para as escolas, observam esses alunos, aí eles usam os conhecimentos teóricos de neurociência para debater, né? Volta para a universidade, debate com colegas, com professores, usa a teoria e depois retorna para esses alunos e para os professores destes alunos que estão lá na prática com sugestões de intervenções, de maneiras de ensinar de outra forma para ajudar esses alunos com dificuldade de aprendizagem. Uma experiência que está sendo super bem avaliada, está tendo bons resultados. E, por último, é justamente você expor, né, outra tendência é você expor os novos professores, os futuros professores, a novas metodologias e a tecnologia, já no período de formação, né? Não deixar que eles cheguem lá na sala de aula para ver como que vai fazer isso. Aí tem alguns exemplos. Ainda é difícil, no mundo inteiro é bem raro faculdades de educação que já estejam fazendo isso de forma diferente. Mas tem alguns exemplos, né, internacionais, como, por exemplo, a Teachers College, que ela tem um curso de especialização que se chama especialista em tecnologia. Então, o professor ele se torna um especialista em tecnologia. Ele é exposto a todo tipo de novas tecnologias, como 3D, como programação, como games. Então, ele vai aprendendo tudo isso. Ao mesmo tempo, ele tem 100 horas de prática, de estágio, em que ele vai testando isso na sala de aula. Ele também tem horas em que ele observa o que está acontecendo nas salas de aula e propõe mudanças. E como o trabalho de final de curso, ele precisa criar uma plataforma de conteúdo, de formação para outros professores. Então, ele coloca tudo isso em prática e ainda cria um produto para formar outros professores. É uma maneira de ele se colocar no papel de aluno, que depois ele vai ser o professor, né? Já usando todas essas tecnologias e depois voltar para o papel de professor. Enfim, é uma experiência que parece bem interessante, que ajuda um pouco a preparar o professor a ter esse novo papel. Muito legal. Já volto a falar com você novamente, Tati. Quero voltar aqui para o estúdio e ouvir a Sueli. Em relação a um dos pontos que a Tatiana apresentou, que a gente sabe da dificuldade muitas vezes do professor, principalmente no começo da carreira, ali que ainda quer se firmar, ainda tem que apresentar ali, na verdade, para os alunos uma forma, construir essa identidade mesmo do que ele quer, mas o que a Tatiana falou da questão de identificar as diferentes formas de, não só de ensinar, mas como de aprender, também identificar as singularidades dos alunos, as dificuldades que uns têm, os outros têm mais facilidade. Isso na formação do professor, como pode ser melhor trabalhada, professora Sueli? É interessante que estávamos conversando isso agora há pouco, eu e o Miguel, dessa dificuldade, né, dessa dissociação entre o que é aprendido na faculdade, né, seja na licenciatura, seja na faculdade de educação. Que é mais o domínio da teoria. Exatamente, porque o que acontece é que a gente estava conversando, pesquisas que foram feitas alguns anos atrás indicam que as pessoas que escolhem as licenciaturas não necessariamente escolhem para ser professor, escolhem por conta da matemática, da física, da biologia, não necessariamente da profissão professor. Então escolhem por gostarem da determinada área, mas não porque querem trabalhar ensinando. E não necessariamente querem seguir a carreira do magistério. Então, o que nós temos são pessoas que estão sendo formadas com um núcleo muito científico
e pouco vinculado ao que acontece na sala de aula com os conteúdos que são necessariamente trabalhados na sala de aula. Então, nós temos pessoas que têm uma formação acadêmica um pouco mais rígida e a parte da licenciatura, que, se eu não me engano, é 1 semestre ou 2, são alguns cursos. Eu sou licenciada em matemática, eu falo por experiência própria. Então, nós começamos a estudar as teorias da aprendizagem, psicologia, filosofia da educação e tal, mas isso não é vinculado ao que eu vou ensinar. Então, quando eu me formo, eu chego na sala de aula, o que eu tenho é o quê? A vivência que eu tive como aluna. E não necessariamente das metodologias de ensino que poderiam ter sido discutidas com os alunos, né, os então licenciandos, para que eles chegassem à sala de aula mais preparados para lidar com as grandes diferenças que nós temos, os níveis de aprendizagem de cada aluno. Então, você chega numa sala de aula, você não vai esperar que todos os alunos estejam no mesmo nível, não estão. Eu fui professora da rede pública estadual do Rio de Janeiro por 5 anos. Então, eu tenho a experiência de chegar e ter alunos em níveis completamente diferentes. E você não pode exigir desses alunos que todos alcancem a mesma meta, pelo menos não inicialmente. Então, você tem que saber identificar quais são as diferenças e ter trabalhos diferenciados. E aí, eu trabalho em grupo, né, que o Miguel estava comentando aqui, em que eu posso também colocar monitoria, né, pegar os alunos que têm maior facilidade ou que estão mais avançados e ajudar os demais. E com isso, eu também estou trabalhando a gestão de sala de aula. Porque eu estou fazendo o quê? Estou provocando situações em que eu estou vendo a harmonia, né, sendo vivenciada ali dentro. Eu estou colocando os alunos para trabalharem em grupo e, ao mesmo tempo, eu estou tornando o ambiente mais agradável, mais propício à aprendizagem. Então, não é uma técnica, não é uma prática, é uma confluência de atividades que vão levando ao melhor aproveitamento do tempo, ao melhor clima de sala de aula e a aprendizagem, que é o objetivo final. Agora, uma provocação frente ao que já foi dito aqui, da questão do preparo do professor, mas eu pergunto para você de casa, você faria uma cirurgia com um médico que nunca teria feito uma cirurgia, acompanhado uma cirurgia antes? Pois é, isso que tem acontecido em relação aos professores, né, que se formam, têm um diploma, têm um belo domínio do conteúdo, sem dúvida, mas a aplicação disso, como lidar com essas singularidades dos alunos, saber identificar dificuldades de um, facilidades de outros, essa prática ainda não acontece, tem algumas exceções, como a Tatiana já mencionou, mas a questão dessa residência mesmo para o professor, Miguel, qual a importância disso para a gente formar professores mais engajados com o que está acontecendo junto à realidade desses alunos? Eu acho que o que tem acontecido no Instituto Singularidades, desde o começo, desde o primeiro semestre, a gente já coloca os meninos, os professores, futuros professores, em sala de aula, né? E isso vai criar, e essa experiência da sala de aula, eles trazem para conversar com mentores. São professores mentores da própria faculdade que conversam com eles e discutem o que eles viram. E ao longo desses vários semestres, que desde o primeiro eles estão na sala de aula, eles já começam a ter experiência de regência, né? E talvez seja um dos poucos momentos que ele vai ter condição de ver de fora uma aula, porque depois, quando ele virar um profissional, dificilmente ele vai ter essa possibilidade. E ter essa reflexão, a gente fala que é um professor reflexivo, né? Então, um professor investigador, ele olha, vê o que o colega profissional que está fazendo a regência da sala fez e traz para um mentor discutir. E ao longo do tempo ele também começa a ter, ainda em formação, possibilidade de atuar como professor, né? Como regente de uma sala de aula. Além disso, é fundamental que muitas outras experiências sejam oferecidas pelo próprio processo educativo dele. Então, fazer trabalhos fora da escola, fazer trabalhos de seminários, fazer trabalhos de pesquisa, e sempre com um grupo de alunos, de colegas, debatendo as situações, problemas trazidos por eles mesmos. Então, você falou, é perfeito o que você está falando, porque na maioria dos casos, o professor, o futuro professor, nunca entra numa sala de aula e ele vai aprender fazendo, né? Então a gente está nesse momento dos reality shows, né? É fundamental criar reality shows para o professor futuro, porque ele vai viver a experiência, ele vai ter alguém que vai orientá-lo e
quando ele for fazer o trabalho, né, ele já vai preparado. Alguns países, além de fazerem essas ações de experiência e informação, já preparam um primeiro ano de docência com todo um apoio a esse professor, né? Então, é fundamental. Fazendo esse paralelo ainda à questão da formação em medicina, exatamente isso, né? Isso. Tem a residência e, de fato, até para ele poder assumir, no caso de um cirurgião, a sua postura ali oficial de cirurgião titular, é muito tempo de preparo. A gente tem que levar isso em consideração também, que a gente está formando aí os próximos brasileiros que vão tocar esse país adiante. Tem que ter esse cuidado, essa preocupação, né? E a experiência, isso é perfeito. E tem uma coisa, o que acontece com os bacharéis? Eles vêm, querem ser biólogo, físico, químico e saem com esse desejo. Mas quando você tem a primeira experiência de sala de aula, que você interage com os jovens, isso vai contaminando você. É muito bacana. E a gente priva o futuro professor dessa experiência transformadora. Então, o que acontece? Lá na nossa instituição, 90% dos meninos que se formaram, das meninas em pedagogia, foram para a sala de aula imediatamente, não foram fazer outras coisas do mundo educativo. Então, a experiência ela também tem um sentido de grudar o professor, de conectar o professor à profissionalidade, à docência. Sem isso, raramente ele vai ser professor, ele vai querer ser matemático, ou vai ser um professor infeliz, porque não teve essa experiência e esse apoio no momento de formação. Muito bom. O nosso bate-papo aqui está muito bom, mas o tempo corre, né? Nosso reloginho já está me avisando que a gente está quase chegando na reta final. Quero voltar a falar com a Tatiana Klix, repórter do site Porvir. Tati, para a gente poder dar aí algumas dicas ou até experiências para serem compartilhadas aí para os educadores em relação a essa postura de um professor diferente. A gente sabe que o Porvir também apresentou algumas experiências em relação a um professor mais mediador ou até, como falam, designer do aprendizado. Você pode falar um pouquinho para a gente dessas experiências rapidamente antes de encerrarmos? Então, esse é um conceito que está se usando muito, né? O professor ele deixa de ser apenas transmissor da informação, mas ele ajuda o aluno a construir o seu próprio aprendizagem, né? Então, por isso tem esses diferentes nomes, como designer de aprendizado, como mediador, enfim, tem diferentes nomes para dar esse novo nome a essa tarefa que continua super importante do professor. E algumas experiências que estão assim, construindo isso, elas são mais, na verdade, práticas do que acadêmicas. Elas estão acontecendo muito mais dentro das próprias escolas, né, do que dentro, ou pelo menos não assim para a média geral das escolas de educação. Então, tem alguns exemplos, como, por exemplo, algumas escolas charter, né? Charter é de público-privada nos Estados Unidos, que elas próprias estão criando suas faculdades de licenciatura, de pedagogia, para preparar os professores, justamente porque eles identificam esse problema também. Então, tem a High Tech High, que é na Califórnia, eles têm um curso que é uma especialização, né? Não é a graduação, é um curso de especialização que faz isso, ensina o professor a ser um designer de currículo, a ele construir o currículo, construir as atividades, construir os planos de aula, construir como ele vai ensinar. Tem uma outra faculdade também em Nova York, que se chama Relay, que eles estão fazendo cursos mais curtos, em módulos, né? Então, o curso pode ter 3 semanas, pode ter um mês, pode ter um semestre, não é toda uma faculdade, que é muito focada nisso também, e eles usam um pouco do que o Miguel estava falando para a gente. Eles têm uma biblioteca digital, eles gravaram centenas e centenas de aulas, e aí, de acordo com o conhecimento, com o tipo de prática que eles estão tentando desenvolver nos seus alunos, eles mostram vídeos de professores em prática e mostram esses vídeos para eles analisarem, e depois os próprios alunos desses cursos, eles também precisam apresentar uma aula para ser criticada pelos colegas e pelos professores. Então, tem aí algumas possibilidades, algumas escolas menores, não as maiores, né, que nessas escolas de educação menores é mais fácil de fazer essas transformações, estão surgindo essas práticas para ajudar o professor a ser esse designer. Muito bacana, então. Tatiana Klix sempre trazendo aí informações interessantíssimas da área de educação para a gente. Muito obrigado por ter participado do Conexão mais uma vez, Tati. Até a próxima. Obrigada, até o próximo mês.
Vamos te aproveitar aqui e mostrar para você na internet como a gente já fez essa reflexão ao longo do programa. Nossa ideia aqui é provocar você de casa, aí, o educador, principalmente, a refletir sobre esse assunto e a buscar outras informações, é claro. Então, na internet você encontra algumas fontes muito bacanas que eu já mostro para você agora. Então, vamos lá. Primeiramente, o site do Porvir, que é o nosso parceiro no programa de hoje. Várias dessas reportagens que a Tatiana Klix mencionou, você encontra todas as informações aqui no porvir.org. Muito importante você acompanhar aí essas novidades que já estão sendo aplicadas, não só aqui no Brasil, como eu já disse, em outros países também, para quem sabe você se apropriar aí, fazer uma adaptação do que faz sentido no seu dia a dia dentro da sala de aula. Outras informações você também encontra no site da Fundação Sesgran Rio, que está aqui, sesgranrio.org.br. Está aí o site para você também buscar outras informações de cursos, concursos e tudo mais. Está aqui para você no site, e ainda o Instituto Singularidades.edu.br. Não deixe de acessar aí e seguir esse bate-papo aí entre os seus colegas, entre a sua família. Ou seja, a gente tem que pensar assim, levar a educação cada vez mais a sério. A função do professor é fundamental para o futuro do nosso país. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está estourado, então, Miguel e Sueli, muito obrigado, um prazer conversar com vocês. Valeu. Você de casa, um prazer ter a sua companhia também, Conexão no ar de segunda a sexta aqui na tela do Futura, ou a qualquer hora do dia e da noite no nosso site, futura.org.br/Conexão Futura. Um abraço e até a próxima.